A paz do Senhor, que Deus abençoe você em nome de Jesus. Seguimos com o livro das Revelações, o Apocalipse do apóstolo João, e no dia de hoje com seus capítulos 12 e 13. No capítulo 12, vemos a menção de João, a mulher vestida de sol e que dá à luz aquele que governará as nações. Esta mulher é uma clara alusão à Igreja de Cristo. Se podemos entender Maria sob um prisma, sem divinizá-la, pois definitivamente não seria essa a intenção do Senhor, mas também sem reduzir o imprescindível papel de Maria na história da redenção, compreendendo-a a partir do louvor que diz: bem-aventurada és tu entre as mulheres. Não existe nenhuma que tenha recebido uma graça tão grande de carregar em seu ventre o Salvador do mundo. Maria, um ser humano sujeito às mesmas paixões que nós, no entanto, achou graça diante do Senhor para ser a mãe do Messias. Esta Maria representa desta forma a Igreja de Cristo. É ela quem dá a luz, é ela quem traz a necessidade de nascimento do Messias. Por isso, é ela, mulher vestida de sol, a Igreja de Cristo. É ela que dá a luz ao Messias e, por sua vez, é ela quem será perseguida pelo dragão. Nesta passagem, vemos uma tradição que remonta a algumas interpretações que poderiam se denominar, talvez não equivocadas, mas assodadas, incipientes, sem muito fundamento, de que Satanás, ao ser expulso dos céus, teria levado consigo 1/3 dos anjos que se tornaram seu exército de demônios. Não é permitido precisar o número dessas entidades malignas, mas, sem dúvida nenhuma, Satanás trouxe consigo um número relevante. Por isso, muitos baseiam essa interpretação nesta passagem onde diz que o dragão levou consigo 1/3 das estrelas do céu. E este dragão, então, persegue a mulher vestida de sol. Também diz esta passagem do Apocalipse que o dragão tentou matar a criança que esta mulher trazia no ventre ao nascer. Assim também foi com Jesus. Lembremos-nos que Herodes determinou a matança de crianças de 2 anos para baixo, na esperança de conseguir matar Jesus e assim encerrar, desde o início, o projeto de redenção e salvação promovido pelo Senhor. Ainda percebemos nesta passagem que o apóstolo João nos fala sobre a mulher indo para o deserto e então, neste deserto, sendo preservada pelo Senhor. Sim, a Igreja de Cristo tem enfrentado desertos em sua jornada, mas em todos eles, o Senhor tem a preservado. O Senhor preservou a Igreja de Cristo da perseguição do Império Romano. O Senhor preservou a Igreja de Cristo da perseguição de otomanos, de bárbaros. O Senhor preservou a Igreja de Cristo da promiscuidade dos seus líderes durante a Idade Média. O Senhor preservou a Igreja de Cristo de regimes políticos autoritários, de ideologias que tentaram matar a fé cristã. O Senhor tem preservado a Igreja de Cristo até mesmo de membros desta própria Igreja, de líderes, ovelhas vestidas de lobos. Sim, o Senhor tem preservado a mulher no deserto. É interessante notar também que neste capítulo 12, o apóstolo João
reforça uma ideia que ele traz desde o início. Ele tenta desmistificar, reduzir, aplacar qualquer conotação errônea de que a luta cósmica entre o bem e o mal antepõe forças equivalentes. Não é yin yang. Não é uma luta entre bem e mal em que os dois têm poderes equivalentes e estamos no meio dessa luta cósmica e as nossas escolhas talvez possam decidir para um lado ou para o outro quem vai vencer. Ou então estamos vendo uma briga parelha. Não. Quando o apóstolo João nos fala sobre Miguel lutando contra este dragão e vencendo, é que o Senhor não guerreia diretamente contra Satanás em equivalência de forças, pois ele é o Deus Todo-Poderoso. E até mesmo Satanás, se tem algum poder e autoridade, é uma concessão divina. Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, como diz o apóstolo Paulo em uma outra passagem. Este Deus de paz é o Deus Todo-Poderoso. A ideia aqui é resgatar a compreensão judaica do Antigo Testamento de que não existe outra autoridade como o Senhor, não existe Deus como Ele. Portanto, ainda que Satanás, sendo o dragão e suas bestas, se levantem contra o povo de Deus, o Senhor somente envia seus anjos para darem o seu respeito, para guardarem o seu povo em todos os seus caminhos, como diz o salmista Davi. Ainda nos fala o capítulo 12 sobre os que têm o seu nome escrito no livro da vida, que teriam esse seu nome escrito no livro da vida e esta salvação através do Cordeiro determinada antes da criação do mundo. Como o apóstolo Paulo diz, vindo à plenitude dos tempos, Jesus, então, é este ápice da história, ou seja, Deus não foi pego de surpresa pelo pecado humano e teve que providenciar um plano através da morte e ressurreição de Cristo. Deus já tinha um plano antes da criação do mundo. Deus já sabia, na sua presciência, que criaria um universo que entraria em colapso ao perceber que esta criação se revoltaria contra ele tentando decidir seus próprios caminhos. Mas por amar o mundo de tal maneira, deu o seu Filho único para que aquele que cresce não viesse a perecer, mas tivesse a vida eterna. O Cordeiro morto é o propósito de Deus antes da criação do mundo. E continua o capítulo 13 falando-nos a respeito da besta que saiu. Satanás tenta empreender a criação de uma trindade maligna para se antepor à trindade santa. Esta besta que saiu do mar recebe o poder do dragão e tenta se opor à trindade, tendo a companhia de uma outra besta, que é a besta que saiu do mar, e a besta que saiu da terra. A besta que saiu da terra fala sobre uma outra besta que teria sido mortalmente ferida, mas sobrevivido. Satanás tenta fazer uma alusão de que a sua trindade também tem um personagem que teria sido mortalmente ferido como Cristo e teria ressuscitado. Mas Satanás não pode se antepor ao poder de Deus. Ainda que ele se anteponha, a palavra de Deus diz que somente o anjo do Senhor o vence. E o apóstolo João então faz uma referência a esta besta de que ela exigiria que os homens conseguissem comercializar somente com a sua marca na mão direita ou na testa. Essa marca é a marca que fará aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Durante muito tempo se discutiu sobre o código de barras como uma criação para esta marca da besta, ou sinais que já teriam sido desenvolvidos em alguns países, como esta marca da besta. Não podemos mais uma vez entrar em teorias da conspiração, mas sabemos sim que haverá um tempo onde negar a Cristo
será algo exigido para permanecer vivendo em meio à sociedade. Será que nossos irmãos já não viveram isso em tempos de perseguição em Roma, na Coreia do Norte? Será que nós não vivemos perseguições como essa quando somos constrangidos a negar a Cristo em nossas atividades profissionais? Acredito que estamos aqui vendo um relato de alguém que está falando sobre algo que aconteceu. Acontece e acontecerá na história da igreja. Gente que será pressionada a trocar o Evangelho de Jesus pela possibilidade de comercialização. E então encerra o capítulo 13, o apóstolo João falando a respeito deste número da besta. Este número 666, que seria uma identificação de homem. Alguns entendem que João aqui está fazendo uma alusão à transliteração, ou seja, a tradução do hebraico para o grego do nome César Nerão. Uma alusão a Nero, sem dúvida alguma, a mais profunda representação de Satanás para os crentes que liam estas epístolas de João. Sem dúvida alguma, quando ouviam falar de um imperador que vivia envolto em orgias, matava sua própria família e foi acusado inclusive de incendiar Roma e culpar os cristãos por isso. Este homem, sem dúvida alguma, seria a mais completa personificação do mal, como outros que tivemos durante a história da humanidade. Está João aqui fazendo uma alusão a ele, mas sabendo que esta besta é um ser maligno que tem autoridade dada por Satanás e que é maior do que um ser humano, simplesmente. Mas este, ainda ele, será vencido pelas hostes do Senhor, por Miguel e seus anjos, pois o Senhor dará ordem a seu respeito para te guardar em todos os seus caminhos, pois jamais, Apocalipse nos demonstra isso, jamais o mal vence ao final. Que Deus te abençoe.